Tudo bem? Hoje eu vou comentar aqui um pouquinho sobre a importância de você fazer bons ataques, né, na Bolsa de Valores. Então, como que a gente consegue estruturar, né, montar uma operação, digamos assim, cirúrgica, né, que a gente vai, pega o que a gente quer, com o risco que a gente quer, com grande possibilidade de ganho, né, mas de forma muito bem calculada. Então, a gente sabe quanto que a gente tem para perder, sabe quanto tem para ganhar, enfim. Só que eu vou fazer esse vídeo aqui, eu vou quebrar em duas partes. Como daqui a pouco, né, daqui a 7 minutos, a bolsa entra em leilão de fechamento e eu quero executar essa operação, então primeiro eu vou executar aqui e depois eu vou te falar com calma do porquê que eu fiz ela e o que está por trás, tá? Então é uma estrutura de via varejo, então deixa eu executar ela aqui. Deixa eu mostrar minha tela para você. E vamos lá. Então são 4 opções, tá? Eu vou vender 2 puts e comprar 2 calls. Quer dizer, comprar e vender, fazer uma trava de baixa e uma trava de alta. Então deixa eu começar aqui com as puts. Então essa daqui eu vou vender 4.500. Então tá 63 com 64, eu vou colocar aqui 4.500 para vender a 64. A outra put eu vou comprar 4.500. Deixa eu colocar aqui. Vou comprar, tá 4,5 com 4,9, então eu vou comprar 4.500 aqui, eu vou colocar 46 centavos. E aí as calls, né? Então a call que eu vou comprar vão ser 3.000 quantidades dessa aqui, VVAR D145. Então esse aqui é o home broker da Genial, tá? Corretora Genial. 87 centavos, vou colocar 86 centavos, 3.000 para comprar. E vou vender 4.500 dessa VVAR D160. Então, isso daqui, 4.500, vou colocar aqui a 40 centavos. Beleza. Aqui eu estou vendo as minhas ordens, né? Nenhuma foi executada. O que eu vou fazer? Eu vou melhorando aqui de 1 em 1 centavo para executar. Então, vou começar aqui nessa venda a 64. Eu vou melhorar para 63, a compra a 46 centavos, vou melhorar para 47, ó, a venda saiu aqui, os 4.500, essa compra eu vou melhorar aqui 1 centavinho, a venda vou melhorar 1 centavinho, agora falta essa daqui, tá 47 centavos, vou vender a 46, ó, saiu 200 quantidades aqui da D160, deixa eu melhorar mais 1 centavinho aqui na compra. Opa. Foram 2 centavos. Deixa eu limpar. Então, do 46 agora eu vou para 47 centavos. E essa venda aqui que está no 39, eu vou melhorar para 38. Olha lá, executou. E agora eu vou comprar essa daqui, 48. Beleza, executou tudo. Agora eu vou colocar os preços. Então, a venda das puts, né, foi 63 centavos e 48 centavos. Então, deixa eu colocar aqui 0,63, 0,48. E aí as calls, 87 centavos e 38,04. Então, 87 centavos e 38,04. Beleza. Então, aqui dá para ver como ficou o final da estrutura, né? Então, no pior dos casos aqui, perde 2.600, isso numa queda de 10% com a ação. Se a ação cai entre 5% e sobe 3%, né? Então entre menos 5 e mais 3, eu perco R$300. Fora isso, eu ganho e aí só vou perder lá para uma alta de mais de 30% no papel, tá? Então, beleza, executei aqui a operação. Deixa eu fazer aqui só um registro da operação aqui na minha planilha e já continuo aqui o vídeo. Pronto, executei a operação. Vamos lá, então deixa eu te explicar aqui um pouquinho como que eu cheguei nessa estrutura e por que é interessante você fazer esses ataques e como, né, que você pode fazer aí com opções, né, aqui no caso. Então, é um investimento em ação através de opção. Antes de eu começar aqui e te explicar tudo, me fala o seguinte,
qual que é a ação, pode falar uma ação aí que você está acreditando que ela vai subir. Então, você gosta da empresa, ou não sei se você está olhando gráfico, ou se você está olhando fundamento, mas enfim, qualquer papel aí que tenha, né, mercado de opções, enfim, escreve agora e deixa um comentário nesse vídeo colocando o código ou o nome aí de uma ação que você acredita que vai subir. Então, que eu vou fazer? Semana que vem eu vou olhar a que tiver aí mais votos, né? Eu vou selecionar e vou montar uma estrutura de opções apostando na alta para essa ação que tiver mais votos. Aí eu vou montar isso daí ao vivo para daí você acompanhar, né? Como que eu faço a construção dessa carteira e vou de fato executar enfim, vai ser interessante. Então, deixa agora aí um comentário com qual ação, uma ação só, tá? Que você gosta aí no momento e gostaria de apostar na alta através de uma estrutura de opções que eu vou montar uma estratégia. Beleza, vamos lá. Então, o que está acontecendo aqui, né? Eu estou falando muito de ataque, porque qual que é a ideia? Então, quando você, em investimentos, você busca se defender, e eu já falei várias vezes, né, em outros vídeos que a defesa é mais importante do que o ataque, então primeiro você tem que começar se defendendo, tá? Isso qualquer jogo é assim. Alguns jogos são até mais importantes. Se você for, por exemplo, jogar tênis, se você só souber rebater bem a bolinha, devolver bem a bolinha, você ganha muito jogo. Então, a defesa é o mais importante. Defesa no investimento é diversificação. Então, é você ter fundo imobiliário, tem renda fixa, tem ação, tem dólar e assim vai, tá? Beleza. Agora aqui eu estou falando de ataque. Ataque no investimento é relação risco-retorno. Então, sempre que você faz um investimento que você tem muito a ganhar, pouco para perder, e a probabilidade de você ganhar ela é razoável, né? Não é um negócio assim, muito pouco provável. Então, se você pensar, por exemplo, uma Mega Sena, né? Você fala, a Mega Sena é um ataque. Eu não acho muito bem um ataque porque a chance de você ganhar ela é muito baixa. Então, na verdade, você vai ficar perdendo. Então, não é muito legal. Então, você tem que olhar relação risco, retorno e ponderado pela probabilidade, tá? Isso é o ataque. Então, nada mais é do que a gente buscar grande retorno com baixo risco e com uma probabilidade boa da gente acertar, tá? Então, é sobre isso que eu vou falar aqui, sobre esses ataques. Por que, né, que isso é importante, né, que eu aconselho você a fazer alguns ataques, depois que você já construiu uma defesa básica, né, e aí você parte para alguns ataques. Pelo seguinte, quando você tem uma posição desse tipo que eu montei aqui hoje, que eu tenho muito mais para ganhar do que eu tenho para perder, o meu psicológico fica muito tranquilo. Isso é muito importante. Então, se a bolsa chacoalhar, despencar, coronavírus aí explodir, mutação de Manaus, cepa de Manaus, enfim, se o bicho pegar, eu sei quanto eu vou perder. E é um número que, para mim, para minha carteira, está tranquilo. Tá? E, por outro lado, eu sei que eu tenho muito mais para ganhar do que para perder, né? Então, assim, essa é uma coisa importante, né? O psicológico fica bem quando a gente faz esse tipo de ataque bem calculado, tá? A outra coisa é a questão da probabilidade. Então, eu selecionei, né, no caso aqui hoje, eu fiz com Via Varejo. Então, Via Varejo, não é recomendação isso aqui, tá? É só um investimento meu, pessoal. Mas é uma empresa que eu acompanho, uma empresa que eu estou lendo, que eu estou sabendo o que está acontecendo. Então, eu fico muito confortável de apostar na alta dela, tá? Mesmo que você seja aí novo, né, na bolsa, o que acontece é que a bolsa, principalmente aqui, né, no Brasil, que é um mercado bem grande, claro, não é igual ao americano, mas muita gente opera essa bolsa do Brasil. Então, as coisas elas são bem precificadas no geral, tá? Então, quase que qualquer ação que você comprar, ela tem uma chance de subir. Agora, se você faz a sua lição de casa, né, aprende um pouquinho sobre a empresa, o que está acontecendo, eventualmente assina uma casa de análise, tem casas de análise muito boas, ou usa, né, o serviço da sua corretora, te dá um conforto maior, né, de que a probabilidade de fato está favorável para a ação subir, tá? Em termos de fundamento. Então, a gente nunca sabe, né, qual que é a probabilidade de Via Varejo subir. Aqui no caso, né, eu gostaria que subisse pelo menos uns 5% em 1 mês e 2 meses, né? Então, qual que é a probabilidade dela subir isso em 2 meses? Bom, 5% a ação varia em um dia, tá? Então, com certeza não é difícil a ação subir 5% em 2 meses. Mas também, né, o jogo, né, de que eu acho que está mais para ela subir do que para ela cair, aí é conhecer a empresa, estudar e ficar confortável. Isso é importante que você faça, né, e fique confortável com seus investimentos. Por isso que eu disse que é algo pessoal. Não adianta também ir nas dicas, né, dos outros, né?
Bom, eu quero te mostrar, né, como que faz diferença, né, fazer esses ataques. E assim, eu não consigo, é difícil te mostrar, te provar, né, que isso realmente faz muita diferença. Por quê? Essa estratégia do ataque, o legal é quando ela é usada com todas as outras estratégias. Então você tem uma boa defesa, você tem uma carteira bem diversificada, você tem suas ações, e aí você vai lá e monta essas estruturas para dar aquela alavancada, né? Aquele ganho um pouco, sei lá, exponencial, um ganho um pouco maior do que o razoável. O que eu fiz aqui, né, para tentar te mostrar? Eu peguei uma pessoa que investe comigo, isso é raro, tá? Mas é uma pessoa que ela só faz essas estratégias. Então, o que acontece? Ela tem toda a carteira de ações dela, tudo, ela tem outra corretora. E acaba que ela, enfim, sem entrar aqui em detalhes, mas o fato é, comigo ela costuma só fazer essas estratégias. E essas estratégias não é todo dia que sai, né? Quando tem alguma oportunidade, quando, né, daqui a pouco eu vou mostrar aqui o que está acontecendo com Via Varejo e tal, mas a ação caiu bastante, então abriu essa oportunidade. Mas, de qualquer forma, eu quero te mostrar aqui como que está, né, o perfil de patrimônio aqui, né? É um patrimônio pequeno, tá? Um cliente com pouco recurso que só fica fazendo isso. Mas o que importa aqui? O que importa é o relativo, né? Essa linha aqui é o CDI, essa linha mais escura, né? Então, o que acontece? A carteira dele, né? Ela sobe muito pouco assim em linha com o CDI, porque basicamente ele tem um fundo DI e de vez em quando tira dinheiro e bota em alguma estratégia. Mas o interessante é ver que, por exemplo, deu uma acertada, né? Aí depois morreu algumas operações, né? E aí entrou no negativo. Tá bom, aí foi andando. Aí, provavelmente aqui foi uma estratégia, ó, pum, deu um ganho. Aqui morreu outra na água, né? Tipo, não deu certo. Pum, devolveu. Aí, de repente, pum, acertou. Já passou o CDI, né? Aí foi. Aí, de repente, pum, acertou outra. Aí, pum, acertou outra. E assim vai, tá? Então, esse daqui, quando você tem uma carteira, né, diversificada e tudo mais, aí não costuma ser assim, né? Seu portfólio ele vai rendendo mais que o CDI e aí de vez em quando dá uns saltos, aí cai um pouquinho, aí dá mais uns saltos. Então, você ganha essa possibilidade de dar, né, grandes saltos. Mas essa daqui talvez seja a forma mais pura que eu achei de te mostrar como que funciona. Então, são estratégias que você faz com muita calma, né? Às vezes você passa um longo período sem ter alguma coisa assim muito clara, sem ter uma oportunidade muito grande, né? Mas esse ganho que foi aqui, ele não foi plantado aqui, né? Ele deve ter sido uma operação que foi construída aqui, né? E aí não deu certo e pum, deu certo aqui. E aí aqui, né, nesse tempo, foi plantando, né, foi montando outras estruturas e que foi colher o fruto aqui, tá? Então, é isso que eu queria te mostrar aqui para você ter uma ideia, né, de como que funciona, mas como é também altamente lucrativa, claro, né? Tem mais para ganhar do que para perder pela própria definição, né? E como tem então deixa eu mostrar aqui a planilha para você ver direito a operação que eu montei, né? O que acontece, né? A gente tem, se a ação ficar entre, digamos aqui, ó, entre menos 5 e mais 3, né? Então, se ela fica nesse intervalo aqui, e essa estrutura eu montei para abril, tá? Então, tem mais ou menos 40 dias úteis, né? 60 dias corridos. Então, tem 2 meses. Então, se em 2 meses, né? Beleza, a ação chacoalhou, não sei o que lá, acabou nesse intervalo aqui. O que a gente perde aqui? Perde R$300, tá? Então, assim, é muito pouco, né? Por que é muito pouco? Porque se a ação subir mais do que, deixa eu ver exatamente quanto que é isso aqui, mais do que 4%, a gente já ganha dinheiro, a gente pode chegar a ganhar R$4.000, tá? Nessa operação aqui, que é esse ganho máximo. Depois a gente começa a devolver, e aí se a ação subir aí mais do que uns 35%, né, a gente começa a perder dinheiro, tá? Então tá aberto aqui lá para cima. Só que se Via Varejo subir 35%, eu vou estar muito feliz porque eu vou estar ganhando também em outras estratégias que eu tenho. Tá bom. O que é o lado ruim aqui, né? O lado ruim é cair mais do que 6%, e aí vai aumentando a minha perda até que chega aqui num prejuízo de, vamos ver exatamente, R$2.600. Então, se a ação cair 10% ou mais, eu perco R$2.600.
tá? Esse é o pior cenário. Qual que é a ideia aqui? Então, veja que mesmo nesse pior cenário, com a ação caindo 10%, eu perco 2.600, mas meu ganho máximo aqui é 4.000. Então, se eu monto uma outra operação dessa no mês que vem, ou daqui a 2 meses, e eu acerto, eu já recupero o que eu perdi, né, os 2.600, e ganho mais 2.000 e poucos reais. Tá? Então, ou seja, eu posso errar 2 vezes, desde que depois eu acerte uma, e aí, pum, fiquei zerado. Então, isso é interessante de ver, né? A gente pode errar várias vezes. Agora, se a gente errar com a ação entre menos 6 e mais 3, melhor ainda, porque a gente vai perder 300 reais. A gente poderia errar daí 10, 13 vezes, né? A gente poderia errar 13 vezes com o papel caindo aqui, e aí se a gente acerta uma vez, né, com o papel aqui próximo da máxima, pronto, a gente também recuperou todo o prejuízo. Então, isso que é interessante nessas estratégias de ataque, né? De estrutura de opção. A gente pode errar várias vezes, a gente pode atirar na água, né? Que é igual batalha naval, né? A gente pode atirar na água várias vezes que não tem problema, tá? Bom, algumas coisas, né, que eu escuto, principalmente quando eu monto isso daqui e a pessoa não conhece muito de opção, é com relação à complexidade. Ele fala, isso aqui é difícil de fazer. Olha, não tem dificuldade. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho, né, como usar a planilha. Tem vários vídeos, né, meus já mostrando como usar, mas olha só, são 4 opções, não tem segredo, tá? Então, esses são os códigos das opções. Você vai lá, calibra o tamanho, né, porque esses números aqui, né, perder 300 reais, 2.600 ou ganhar 4.000, é o que eu fiz aqui para minha carteira hoje, aqui, que para mim faz sentido. Para você pode ser muito mais, pode ser muito menos, aí você tem que calibrar aqui o tamanho. Mas depois você vai lá e executa. Vou vender 4.500 dessa aqui, comprar 4.500 dessa aqui, vou comprar 3.000 dessa call e vou vender 4.500 dessa call aqui. Então vai lá no Home Broker e executa a operação e não tem segredo, tá? Os custos dessa operação são muito baixos. Então, essa planilha aqui, ela é feita da seguinte forma, ela é feita que se, né, algumas pessoas que investem comigo, se elas pegam e falam, Caio, eu quero essa estrutura, executa para mim. Eu vou lá e executo. Então, e aí a corretagem, ela é bem mais alta do que se você for sozinho e executar no Home Broker. Mas é bem mais alta, mas eu estou falando de R$55, tá? R$55 é uma corretagem muito alta para fazer essa operação. Muito alta, sim. Sua lucratividade é enorme, não tem problema. Dá para pagar tranquilo essa corretagem aqui. Mas se você for executar via Home Broker, na maioria das corretoras você vai gastar menos de R$20 para montar essa estrutura aqui. Tá? Então o custo ele é muito baixo. E a única coisa que você tem que tomar cuidado, né? Eu já falei isso também em outros vídeos, é com relação ao vencimento. Então essa estrutura vence dia 19 de abril. Esse resultado que está aqui, né, esse lucro máximo, esse prejuízo máximo, isso aqui vale no vencimento, vale no dia 19 de abril. Então, se você sai antes, né, da operação, o gráfico é mais ou menos assim, antes da operação, né? Ele não é exatamente, sei lá, digamos, seria alguma coisa assim. Então, se você sai antes, você tem um lucro menor do que se ficar até o vencimento. Ou você tem um prejuízo menor do que se ficar até o vencimento, tá? É mais ou menos essa a lógica. Mas se você for para o vencimento, aí sim você tem esse gráfico azul. Só que aí você precisa saber fazer o vencimento de opções, né? Que tem alguns detalhes, a questão de que se você está vendido, né? Se você está comprado numa call, você tem o direito de comprar. Se você está vendido, você tem a obrigação a sua contraparte vai ter o direito de comprar, então você tem a obrigação de vender. Então, esse tipo de coisa, tem um vídeo, né, que eu coloquei, acho que curso gratuito de opções, alguma coisa assim, que está no YouTube. Então, você pode ver lá, tem a aula específica sobre o vencimento de opções, aí você entende lá o que tem que fazer e acabou. Então, é a única parte técnica, né, mas tem um vídeo explicando tudo para você saber fazer. Beleza. Então, como, né, que eu montei essa figura? Não tem muito segredo, assim, o que eu faço é de fato uma tentativa e erro. Então, o que eu fiz? Né? Primeiro você precisa pegar a série de opções. Então, se você for, né, provavelmente o seu home broker tem essa possibilidade, né? Então aqui na Genial ele tem esse módulo de opções. Então se eu colocar aqui VVAR3, que é via varejo,
Aí ele vai me trazer as opções de via varejo. Aí eu vou lá, escolho o vencimento, no caso é abril, e aqui eu digo se eu quero call ou se eu quero put, tá? E aí, aqui eu vejo o strike e vejo o preço de compra, preço de venda. Se eu for comprar a opção, eu tenho que colocar na planilha o preço de venda, porque eu compro pelo preço de venda. Se eu for vender, eu boto o preço de compra, porque eu vou vender pelo preço de compra, tá? E aí, nada mais é do que colocar aqui, então, eu falei, vou colocar aqui a put de 13,25, o preço de compra estava 63, então coloquei 63. E fui fazendo assim com as outras, e fui vendo o desenho que se formava aqui, até achar o desenho que eu gostaria de ter, né? O que é interessante aqui, né? E aí já fica como dica prática para você. Na verdade, isso aqui é uma mistura de duas figuras, né? Uma figura aqui para baixo e outra figura aqui para cima. Essa figura aqui para cima, ela é uma figura com baixa, não digo baixa probabilidade, mas menor probabilidade de ganhar. Então, eu vou mostrar aqui, ó, vou tirar as puts. Então, vou colocar a quantidade zero aqui, ó. Tirei as puts. Aí eu fico só com a estrutura para cima. Então, essa estrutura para cima seria a seguinte: eu perco R$1.000 se a ação subir aí menos do que uns 2,5%, e aí depois é que eu começo a ganhar dinheiro, tá? Então, a probabilidade disso aqui, né, eu tenho mais preços, né, que eu perco dinheiro, né, que é tudo aqui para baixo, do que eu ganho dinheiro, que é, digamos, essa região aqui, tá? Então, essa figura de alta, ela é uma figura que eu tenho menos probabilidade de ganhar. Porém, se eu ganho bem mais, né, do que eu perco, né? Então, eu tenho aqui uma relação 1 para 3,5, né? O que eu perco aqui versus o máximo que eu posso ganhar, né? O máximo que eu posso ganhar é 3 vezes e meio o máximo que eu posso perder. Beleza, agora eu vou inverter aqui, ó. Eu vou voltar aqui as puts e agora eu vou tirar a estrutura de alta, tá? Então, eu tirei a estrutura de alta. Aí, olha só que interessante que fica a figura, né? Agora é o seguinte, eu ganho R$500 desde que a ação não caia mais do que, digamos, uns 6%. Então, essa é uma figura que eu tenho mais chance de ganhar, porque eu tenho todos esses preços aqui para ganhar, né? Até aqui infinito. E eu só tenho esses aqui para perder, na verdade, daqui para baixo, né? Que eu tenho para perder. Então, a minha probabilidade de ganhar ela é maior do que a minha probabilidade de perder, tá? Então, por isso que acaba ficando, né, a estrutura completa, né? Ela fica interessante, porque eu misturei uma estrutura que eu tenho grande chance de ganhar, que é essa estrutura de baixo, né? Com uma estrutura que eu tenho menos chance de ganhar, porém, se eu ganho, eu acerto muito. Então, esse é o meu raciocínio, né? Aqui, no caso, com essa ação específica via varejo, eu tenho um conforto, né, para aumentar a minha perda numa queda muito alta, né, muito intensa da ação. Eu aceito perder mais, porque eu acho que a probabilidade disso ela não é tão grande, né? E eu quero ganhar muito se a ação subir muito, porque eu acho que essa probabilidade é razoável. Se a gente for olhar o gráfico, né, deixa eu botar aqui o gráfico da Via Varejo, eu não sou muito de olhar gráfico, tá? Meu negócio é mais fundamento e, importante, né, essa é uma estrutura para 19 de abril, então eu não estou falando para amanhã, né, para daqui a uma semana. Então, às vezes, o gráfico ele faz muito sentido para quem opera mais curto prazo. Aqui eu estou olhando 2 meses, né? Porém, se a gente for olhar o gráfico, a ação ela tem caído muito forte, né? Então, a ação estava aqui, ó, bateu 19, né? 19,50 em novembro ali, comecinho logo antes de dezembro. De lá para cá, a ação caiu de 19 para 14, né? Então, dá aí quanto? Cruzes dá 20, 30%, é isso? Vamos ver aqui, ó. É uma queda razoável, hein? Então, ó, a ação está 14 agora, 14 dividido por 19,50. Olha lá, ó, dá 28,2% de queda. Então, né, isso em dezembro e janeiro, né, 2 meses e pouco. Então, olhando essa queda, né, de 30%, né, e aí agora a gente volta aqui para a nossa estratégia, né, a gente está pedindo só uma alta de 10% para ganhar R$4.000, né? Então, não acho que é pedir muito, né? Não acho que é apostar muito para essa ação de via varejo. Isso só olhando o gráfico, né? Mas tem toda aí a parte fundamental
né, da empresa, as mudanças que estão acontecendo lá dentro, que para mim fica mais relevante do que o gráfico, né, de qualquer forma. Outra coisa, então, que eu quero deixar aí de dica, então, a dica para essa estratégia, né, uma delas é olhar, né, misturar, né, uma estratégia com alta probabilidade de ganho com uma estratégia com uma probabilidade mais baixa de ganho, e aí, como resultado, a gente fica com um miolo, né, bem tranquilo, né, que no máximo a gente perde 300, 400 reais, essa é uma dica. A outra dica que eu quero te dar é ter uma carteira de ações, né, então, beleza, isso daí todo mundo fala e tal, mas por que é interessante? Porque essa estrutura aqui, se você observar, ela é uma estrutura aberta, né? Então, se a ação subir mais de 35%, a gente começa a perder dinheiro, tá? Então, a consequência disso é que a Bolsa de Valores, ela vai pedir uma margem, ela vai pedir uma segurança. Ela vai olhar, ela vai calcular, né? Isso é um sistema automático da Bolsa, ela vai ver que com a ação caindo, eu perco no máximo 3 mil reais. Então, isso ela vai querer também de mim, né? Falou, ó, pelo menos eu quero ter aí 3 mil reais seu seguro. Agora, ela vai olhar aqui para cima e vai ver que a minha perda aqui é indefinida. Então, ela vai querer, ela vai fazer umas contas, claro que o cenário, né, de alta, né, no meu caso, né, vou estar ganhando dinheiro em um monte de coisa, então, e isso a Bolsa leva em consideração, ela leva em consideração a sua carteira como um todo, né, porém vai ter alguma chamada de margem. E aí o que é interessante? Digamos que ela chame, sei lá, para uma operação aqui desse tamanho, digamos que ela chame 5 mil de margem, tá? O que é interessante? Se eu tenho ações, e não precisa ser ação da Via Varejo, pode ser qualquer ação, a corretora ela já coloca a minha ação como margem lá na bolsa. Então eu não preciso tirar 5 mil reais de um fundo DI ou alguma coisa assim. Ela vai pegar a minha ação, sei lá, eu tenho ação de Dux, tenho ação de IRB, tenho ação de Sanepar, enfim, qualquer ação lá da sua carteira, né, praticamente todas são aceitas, e ela vai tomar como margem. Então, nada vai mudar na sua carteira, você não vai precisar disponibilizar dinheiro e vai estar tudo ok com a margem. Então, essa é uma dica, né, para você montar, ficar livre, né, para montar as estruturas. É interessante você já ter uma carteira de ações, tá? Porque daí te ajuda até com a questão da margem. Então, é isso que eu queria te mostrar aqui, né? Essa estratégia, esse ataque, né, pontual aqui com, no caso específico aqui, Via Varejo. E lembrando, deixe então, por favor, aí um comentário com qual ação você acha que vai subir aí nos próximos 1 mês, 2 meses. Então, alguma empresa que você está otimista, alguma ação que você está otimista, pode ser olhando o gráfico, pode ser olhando o fundamento, enfim, do jeito que você opera. Mas deixa aí no comentário, porque semana que vem eu vou olhar a ação que tiver mais comentários, eu vou montar uma estrutura de opções aqui apostando na alta e aí a gente vai acompanhar junto, tanto a construção, né, da estrutura como a performance dela e o que vai acontecer, tá? Então é isso aí, grande abraço.